Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia e obrigado pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre as exportações de carne bovina in natura nesse ano. Vamos falar também sobre o mercado de exportação de milho. Vamos comentar sobre educação, sobre conhecimento e vamos falar também sobre pulverização agrícola, um processo importante feito durante o desenvolvimento da cultura implantada no campo. E vamos falar sobre o crescimento na produção de grãos frente à temporada 2021 e também sobre as exportações do agronegócio brasileiro que somaram um valor recorde. E você vai conhecer a Ibraflora, uma das mais importantes cooperativas produtoras de flores do país. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as exportações de carne bovina in natura nesse ano, nesse início de ano. As exportações de carne bovina in natura iniciaram 2022, acelerando o ritmo. E durante a primeira semana do ano, 35 mil toneladas foram embarcadas, um avanço de 18% no comparativo com a última semana de dezembro, sendo esse o maior volume desde o retorno das compras chinesas. Ainda assim, quando se compara à primeira semana de janeiro de 2021, nota-se um resultado quase 13% inferior. O preço médio da proteína bovina exportada ficou na casa de $5.000, uma valorização de 4,7% ante a média do mês de dezembro de 2021. A retomada chinesa justifica essa alta. E diante disso, a receita obtida com os embarques de carne bovina nessa primeira semana ficou em 179 milhões de toneladas, com uma média diária de 35,8 milhões, o melhor resultado de uma primeira semana desde setembro de 2021. E agora nós vamos falar sobre o mercado de exportação do milho. As exportações de milho diminuíram o ritmo nesse início de 2021, com basicamente 698 mil toneladas embarcadas, uma queda de quase 29%, comparando a primeira semana de 2022 contra a última semana de 2021. Já o valor das vendas externas do cereal avançou quase 19%, comparado ao mesmo período do ano passado. O preço médio da tonelada ficou em $243, um avanço de quase 2,9% ante a média de dezembro de 2021. E com isso, as exportações do grão na primeira semana de janeiro deste ano geraram uma receita de $170 milhões, equivalente a 37% de todo o mês de janeiro do ano passado. Já as importações do milho ganharam forças e fecharam a última semana com 37.800 toneladas atracando nos portos brasileiros, um avanço de 40% quando a gente compara semana a semana. O preço médio para a compra do grão ficou em $229 por tonelada e o investimento total para as negociações neste início de 2022 ficou em $8,6 milhões, 24,9% a menos que o mesmo período do ano passado. E agora eu vou comentar sobre educação, sobre conhecimento. Se você pretende fazer um curso universitário e mora em propriedade rural, você tem grandes possibilidades de fazer um curso à distância. A Faculdade da Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, a CNA, está com inscrições abertas para vestibular. A instituição está oferecendo 4 cursos superiores à distância voltados para o setor rural, sendo eles Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. E de acordo com a CNA, aos interessados, a inscrição na faculdade pode ser feita de 3 maneiras. Primeiro, quem já possui um curso superior participará da seleção por meio de análise documental. Segundo,
é possível ingressar por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com nota igual ou superior a 250 pontos. Ou em um dos exames ainda pelo vestibular online. Embora os cursos sejam à distância, no ato da inscrição o candidato vai precisar escolher um dos 52 polos de ensino. Será possível selecionar entre Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. São Paulo e Maranhão também receberam novos polos e, por isso, o candidato também pode escolher entre esses dois estados para estudar. Para mais informações sobre o edital de inscrição, acesse o site www.faculdadecna.org.br. E agora eu vou conversar com Jéssica Esperidian Guajardo. Ela é especialista da Central de Atendimento da Pivô, uma empresa daqui de Goiás que tem filiais em vários estados do Brasil. E nós vamos falar sobre algumas dicas de pulverização agrícola, um processo importante durante o desenvolvimento da cultura implantada no campo. Jéssica, muito bom dia. Bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema importante e dar algumas dicas para o produtor ou para os produtores, porque tem gente aí aplicando, às vezes, produto até errado. Tudo bem com você? Tudo bem, e o senhor? O senhor vai indo bem, o senhor está ótimo. Ô, Jéssica, você é especialista da Central de Atendimento lá da Pivô e nós vamos falar sobre pulverização, certo? Certo. Bom, é claro que existem algumas normas que o produtor deve seguir, correto? Correto. O que você falaria, por exemplo, para mim, que sou um produtor que gostaria de comprar uma máquina dessa para pulverizar lá? Eu sou um pequeno produtor, eu tenho aí de 100, 150 até 200 hectares. Bom, primeiramente, é importante levar em consideração o tamanho da área que o produtor tem. Por exemplo, se você tem uma área de 100 hectares, não há necessidade de ter um pulverizador de grande porte, que é um pulverizador de 36 metros, por exemplo. Ele vai ter um custo muito elevado e o de 27... É 27 metros? 27. O de 27 metros vai atendê-lo da mesma forma, embarcando a mesma tecnologia que o pulverizador de grande porte tem. Quer dizer, por exemplo, se eu for comprar, tem quantos tipos de pulverizador de tamanho? De 27, de 30 e pouco, de quantos tem? O pulverizador varia de 24,5 metros até 36 metros. Certo. Quer dizer, 36 metros já é para grandes áreas, né? Exatamente. Assim, áreas já acima de 500 hectares. E para um produtor de 1.000 hectares, Entendi. Ele vai precisar desse tipo de pulverizador. Agora, o que a gente observa, eu rodo muito por aí, eu tenho visto o seguinte: tem muita gente que às vezes paga aí 200, 300, 500 mil, 1 milhão num pulverizador aí, numa máquina, e não tem cuidado, né? Ele toca ali como se fosse tudo asfaltado e não quer nem saber, né? Exatamente. Um ponto muito importante é a manutenção do pulverizador, né? Principalmente para você estender a vida útil desse pulverizador. Claro. A manutenção dele em termos de motor mesmo, né? Sempre fazer as manutenções recomendadas de acordo com o manual. E também a limpeza do tanque e dos bicos. Por exemplo, se você finalizou uma aplicação e você vai iniciar outra, é muito importante a limpeza do tanque. Se você usar só passar uma água de qualquer forma no tanque do pulverizador, que às vezes é muito comum de acontecer, e já colocar outro produto, pode haver a contaminação desse produto e isso vai trazer, não vai fazer com que essa aplicação seja eficaz por conta dessa contaminação. Eu me lembro que uma vez eu fui a uma fazenda, até uma fazenda de milho, e começou a aparecer muitas manchinhas assim nas folhas de milho, né? E eu fui lá para filmar, fazer uma reportagem e tal. E andando ali na lavoura de milho, eu falei para o dono da fazenda: escuta, isso aqui não é contaminação, não? Ele falou: pois é, rapaz, era até um gaúcho, né? Pois é, tio, meu ajudante aqui não lavou direito
o tanque, olha o que ficou. Mas foi a lavoura inteirinha, foi mais ou menos assim, uns 400 hectares. Tudo pipocado as folhas. Exatamente. Imagina o tamanho do prejuízo que esse produtor não teve. Na verdade, houve um retardamento do... O que você falaria para um produtor, por exemplo, se ele estivesse sentado aqui, o que você falaria para ele, os cuidados que ele tem que tomar? Bom, a manutenção, como eu já havia falado, a limpeza do tanque de forma correta e de todo o sistema, não só o tanque. A manutenção dos bicos também é uma coisa muito importante. E outro ponto importante é quando você for fazer misturas de de 2 produtos ou mais dentro do tanque, é muito importante, depois do uso, você sempre descartar o que sobrar e fazer a limpeza, porque pode ocorrer de talhar o produto dentro do tanque e comprometer todo o sistema do pulverizador. É exatamente isso que eu queria saber. Tem muita gente que deixa, por exemplo, aplicou hoje, já é lá pelas 4 horas da tarde, está todo mundo cansado. Não, amanhã a gente limpa isso aí. De repente você vai ver no outro dia o trem está tudo uma nata assim por cima. É isso que acontece, É exatamente isso que acontece. Imagina isso em um pulverizador na garantia, por exemplo. Ele perde a garantia. Ela pode comprometer a garantia do pulverizador por conta de mau cuidado, mau uso. Eu sei que tem muita gente aí que, infelizmente, às vezes compra uma colheitadeira, um trator, um pulverizador desse, deixa ele debaixo da mangueira e bota o chevette na garagem, né? Deixa lá a galinha subir e tudo. É incrível, mas esses cuidados básicos as pessoas têm que ter. Isso é fundamental para a vida útil do equipamento. Me diga uma outra coisa, esses equipamentos têm seguro ou não? A parte do seguro fica de acordo com cada produtor. Aí, se eles têm garantia, todos eles têm garantia. Sim. Porém, a parte do seguro, o produtor vai entrar em contato com uma seguradora e adquirir esse seguro. Tá. E esses equipamentos, eles têm assim, por GPS, ou ele pode vir com GPS para fazer quase tudo automático, ou então é o produtor que compra a parte? Bom, eles já vêm com a tecnologia embarcada, né? Vem com um sistema de piloto automático e se tratando de acompanhar o que o trator está fazendo em tempo real, por exemplo, aí tem a opção de inserir a telemetria no pulverizador. Entendi. Puxa vida, interessante. Tem muita coisa que muita gente não sabe, viu? Bom, eu conversei com Jéssica Esperidião Gajardo, ela é especialista da Central de Atendimento da Pivô, e nós tivemos assim, uma conversinha legal, só dando umas dicasinhas para você, que às vezes está com equipamento caríssimo, está com problema, e às vezes é problema seu, e não do equipamento, ou seja, de tomar cuidado com o equipamento. Jéssica, muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso programa, foi legal essa conversa, muito boa, e eu espero trazê-la aqui mais vezes, ok? Obrigado. Pode deixar, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dando essas dicas. Obrigado. E depois do intervalo, vamos falar sobre o crescimento da produção de grãos frente à temporada 2020-2021 e você vai conhecer a Ibraflora, uma das mais importantes cooperativas produtoras de flores do país. É um minutinho só, eu volto já. A Rádio das Grandes Promoções acelera com você na promoção Voo de Moto com a 99,5 FM. Participe e concorra ao sorteio de uma moto Honda Bis 0 km. Fique ligado na 99,5 FM e saiba como participar. Sorteio de uma moto zero? Só na rádio que é primeiro lugar em audiência. Promoção Voo de Moto com a 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento. Aqui tem qualidade e economia. Eletrosom. Preço é o mínimo que a gente faz. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo. O tempo todo com você. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado.
Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. Na hora do almoço, todo mundo gosta de alegria, fofocas, comida boa, dicas importantes, brincadeiras e muitos prêmios. Programa Na Hora do Almoço com Sandy Júnior, de segunda a sexta, 13h, aqui na TV Serra Dourada. O Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia precisa com urgência de doações de sangue A negativo. Doações de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Informações pelo telefone 3254-4283. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre o crescimento na produção de grãos frente à temporada passada. A quarta estimativa da safra 21-22, divulgada pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, aponta para um crescimento na produção de grãos frente à temporada 20-21. E de acordo com o levantamento, o Brasil deve produzir um volume total de 284 milhões de toneladas, um incremento de 12,5% ou 32 milhões de toneladas a mais. E segundo a Diretoria de Política Agrícola e Informações da CONAB, o destaque ficou por conta da soja, com o aumento da área semeada de 3,8%, e para a safra do trigo, que foi encerrada com recorde de produção. As expectativas da produção do Centro-Oeste contribuíram para a manutenção da expectativa de crescimento da produção de grãos, mesmo com as condições climáticas desfavoráveis no sul do país, que impactarão na produção de milho de primeira safra e também soja. O milho ainda está estimado em 24,8 milhões de toneladas. Atualmente, a produção total de milho, considerando a primeira, segunda e terceira safras, está estimada em quase 113 milhões de toneladas, uma alta de basicamente 30%. Até o momento, a produtividade nacional média de milho está estimada em 5.400 toneladas por hectare, indicando neste levantamento um decréscimo do rendimento médio em comparação com a safra 2021. E agora vamos comentar sobre as exportações do agronegócio brasileiro, que somaram também um valor recorde. No ano de 2021, ano passado, as exportações do agronegócio brasileiro somaram um valor recorde de 120 bilhões de dólares, ou seja, quase 20%. Somente os meses de janeiro e fevereiro deste ano ainda não registraram recordes, que são explicados pela forte queda da quantidade exportada de soja em grão nesses meses em virtude do baixo estoque de passagem em 2020 e também do atraso do plantio, no plantio da safra 2021, com a seca, né? Com posterior atraso nas áreas de colheita em decorrência das chuvas a partir de março. A soja em grãos é exportada, influenciando no resultado total observado. O crescimento das exportações brasileiras do agronegócio ocorreu em função
do aumento do índice de preços dos produtos, 21% a mais, enquanto o volume embarcado reduziu em 1,2%, conforme nota publicada pela Secretaria. Apesar do recorde nas exportações, as vendas externas de produtos do agronegócio representaram 43% das exportações brasileiras em 2021, participação de 5 pontos percentuais inferior à verificada no ano de 2020. E agora eu vou conversar com Renato Optz. O Renato, ele é diretor de comunicação e marketing da Ibraflor. E nós vamos falar sobre o mercado de flores que cresceu em 2021 e tem excelentes perspectivas que estão por vir. Renato Optz, muito bom dia, obrigado pela sua presença no nosso programa para falar de um tema interessantíssimo, depois aí de um solavanco nos anos anteriores, né? Tá tudo bem? Tudo bem, bom dia a você e aos seus telespectadores. Está tudo bem, nosso mercado e nosso setor está indo relativamente bem comparado com esse primeiro período pós-pandêmico muito complicado. Foi uma situação delicada para basicamente todos os setores econômicos do país, né? Menos o farmacêutico, que teve aí um resultado financeiro muito bom com as vacinas. Mas o setor de flores é um setor que, às vezes, muita gente imagina que não tem resultados negativos, mas também levou uma esfrega muito boa, né? Com esse problema da Covid. Exatamente, foi muito complicado no começo, porque você imagina, né? No começo todo mundo ficou muito assustado com as medidas de restrição de movimento, todo mundo muito assustado, preocupado. Então, na verdade, numa hora dessa de estresse total, a última coisa que as pessoas lembram é de comprar flores e plantas. Então, acabaram as festas, estavam proibidos os eventos, os casamentos, e as pessoas mal saíam de casa. Então, você pode imaginar, produtos altamente perecíveis. Então, durante aí algumas semanas, 90% de toda a produção foi realmente descartada, foi eliminada, jogada fora. Então, isso foi um baita prejuízo para todo o setor. E aí, aos poucos, é que depois a coisa foi retomando, melhorando e deu, na verdade, um grande chacoalhão em todos o setor. Todos os elos da cadeia, o produtor, os mercados, o varejo, as floriculturas, os decoradores tiveram que se mexer, se reinventar para tentar achar novos nichos de mercado e restabelecer aí o seu negócio. Renato, me fala um pouquinho da Ibraflor. O que é a Ibraflor? Ibraflor é o Instituto Brasileiro de Floricultura. É uma entidade privada que, na verdade, concentra todos os elos da cadeia e procura defender os interesses de todo o setor, desde os fornecedores de insumo, passando pelos produtores, todos os centros de comercialização, atacado e varejo, ou seja, toda a cadeia, defender esses interesses perante aí os órgãos governamentais, seja aí na esfera federal, Ministério da Agricultura, e nas esferas estaduais ou até municipais, junto aos órgãos competentes, trabalhando com relação à questão da legislação, das regras básicas para comercialização, questão tributária, logística, ou seja, todos os assuntos, além de fazer um bom trabalho também na parte de marketing e comunicação, ou seja, explicar para os consumidores quais as vantagens das flores e plantas, quais suas características, as dicas principais e curiosidades para o seu uso e as principais datas no ano em que se usa flores para presentear os entes queridos. Então, é bastante trabalhoso, mas bem interessante. Vocês contam com a participação de quantos produtores hoje? Olha, o Ibraflor tem aí, através das cooperativas associadas e mais as outras regiões, tem aí mais de 3 mil produtores que estão de uma forma direta ou indiretamente ligados às atividades. E isso praticamente em todos os estados do Brasil, porque existem, na verdade, o estado de São Paulo é um dos mais fortes, mas muitos outros estados hoje têm boa produção de qualidade e para atender a demanda local. E isso congrega uma quantidade crescente de produtores de flores e plantas ornamentais. Renato, quanto
Qual é a movimentação global de flores aqui no Brasil? Você tem uma ideia? Olha, a gente está por volta, hoje mais ou menos, dados previstos para 2022, algo em torno de 12 bilhões de reais. 12 bi? Esse valor é um valor não na produção, já é um valor na cadeia final, ou seja, o valor que o varejo paga de flores e plantas. Então, aí estão englobados não só a venda de flores e plantas ornamentais, mas também toda a parte de acessórios, a parte de serviços, ou seja, é tudo isso que o setor de flores e plantas movimenta na economia. É uma quantidade razoável, né? É bem expressivo e, principalmente, o que está acontecendo é que isso tem crescido ao longo dos últimos anos, apesar de todas as dificuldades, não só as dificuldades econômicas ou todas as dificuldades que o país vem enfrentando. O setor de flores e plantas tem crescido em taxas muito maiores do que o PIB, porque os produtos estão cada vez melhores, existe mais oferta, as flores e plantas estão hoje disponíveis praticamente em todos os supermercados e pela internet, então hoje em dia é mais fácil você comprar flores, é mais rápido, você tem mais opção, mais qualidade. E também por uma questão até de mudança de hábitos na pandemia, as pessoas acabaram ficando mais tempo em casa, seja por necessidade mesmo para não sair, ou até muitos passaram a trabalhar dentro de casa. E com isso, optaram por ter um ambiente mais agradável dentro da sua casa, decorando seus ambientes com flores e plantas para deixar o ambiente mais bonito, mais verde, mais perfumado, mais natural, orgânico. E isso tem ajudado muito o setor a crescer. Bom, qual é a perspectiva agora para esses próximos anos? Principalmente agora 2022. Olha, 2022 deve ser uma retomada paulatina e progressiva de toda a parte de festas e casamentos e eventos que sofreu muito, essa parte sofreu muito em 2020 e 2021. Então, isso aos poucos está vindo de outra maneira, não são mais aquelas festas enormes, aqueles big casamentos, mas as pessoas têm optado por fazer festas mais reservadas para uma quantidade menor de pessoas, mas, por outro lado, a quantidade maior. E muita coisa também feita ao ar livre. Então, isso também exige dos decoradores muita criatividade para pegar, por exemplo, uma fazenda ou uma área aberta para fazer uma decoração agradável para as pessoas poderem aproveitar bem esse tipo de evento. E fora isso também, as datas que a gente tem trabalhado muito forte estão cada vez mais importantes. Por exemplo, então agora em fevereiro nós temos o dia de Valentine's Day, dia de São Valentino, que é o dia da amizade, o dia do amor. Então que você acaba dando flores para todas as pessoas que você gosta. E isso acaba ajudando muito a movimentar esse setor. Eu também espero, Renato, que esse 2022 e daqui para frente a gente comece a entrar nos trilhos, principalmente social, político e econômico. Renato, foi um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa, foi um tema muito agradável, muito tranquilo e que eu acredito que muita gente não sabia assim de certos detalhes. Eu gostaria de convidar você mais vezes para vir ao programa, para a gente trocar aí novas ideias, ok? Muito obrigado, um bom dia e eu te aguardo aqui mais vezes. Obrigado. Ok, eu que agradeço. Um bom dia. Bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Quanto mais você sua nos treinamentos, menos sangra no campo de batalha. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.